o estágio, né? Não sabe nem onde vai ser feito, não sabe nem por onde começar, né? Então, fiquem atentos a isso, principalmente, a prazos, prazo de entrega e prazo de realização, e principalmente o prazo de início, tá? Que é o mais importante, certo? Muito bem, professora. Já vou passar aqui a palavra, porque, como eu falei, né, tem bastante coisa para trazer, as orientações, para que o pessoal também, né, tirem suas dúvidas. Precisar, eu vou estar acompanhando aqui no chat também, pode me chamar, tá bom? Muito obrigada, professor. Como sempre, muito assertivo, muito sábio. Eu já trabalhei contigo em outras disciplinas e me Isso recordo mesmo. dessa sua assertividade, bom senso, preocupação com o conteúdo que vai ser desenvolvido. Te agradeço. Na verdade, eu vou estender. A educação te agradece. Muito obrigada. Anjos, boa noite novamente. Obrigada à nossa aluna. Deixa eu destacar o nome dela, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consigo agora não, mas nós tivemos, professor, uma aluna que nos lembrou para colocar para gravar. Aí eu não quis atrapalhar a sua aula, né, o momento da sua fala, aí coloquei, né, para poder iniciar. Aí eu te agradeço. Depois eu olho o seu nominho, deixa eu me ver. Acho que foi a Edneia Souza. Ed, muito obrigada, de verdade. Mores, eu vou fazer o compartilhamento da tela. Me confirma se todos conseguem enxergar. Como muito bem disse o professor, a gente tem alguns conteúdos que revisam a disciplina. Por favor, eu vou até descompartilhar, porque me lembrei de um detalhe muito, muito, muito importante. Só um momentinho, por favor, que eu conto a vocês que detalhe é este. O nome da disciplina de vocês é, deixe-me aqui observar, estágio supervisionado, dois pontos, análise das demonstrações que são contábeis. Aí eu fiz o material de acordo à trilha, mas dei esse direcionamento, né, de nomenclaturas para ter a minha turma número um, que é auditoria e análise, e vocês, a minha turma número 2 da noite, que é de análise de demonstrações contábeis. Prontinho, agora vai com a alteração que a gente já tinha feito esse ponto de observação. Parece assim besteira, ai, só um detalhe, mas a gente é da contabilidade, a gente sabe que os detalhes têm diferença, sim. Prontinho, agora vamos, de fato e de direito, construa a sua própria história com a Uniaselv. Essa que vos fala, para quem me conhece já sabe que meu nome é Carla, mas estou na Uniaselv há pouquíssimo tempo. Se não me falha a memória, eu vou fazer 2 anos ministrando, né, disciplinas de contabilidade, gestão, mas na educação, experiência profissional, a gente faz aí 17 anos na educação profissional, básica, graduação e pós-graduação. Sou contadora de formação, mas não tenho somente a contabilidade. A gente também perpassou pela ação e matemática, 2 especializações, um mestrado. Este é o meu contato. Aqui é o meu arroba. LinkedIn me encontram e no YouTube vocês vão me encontrar com algumas resoluções de questões para o exame de suficiência. Qualquer dúvida, vocês me encontram também aqui no Microsoft Teams da nossa universidade. Sem mais delongas, apresentações já foram feitas. Olá, estudante, sejam bem-vindos ao estágio de análise das demonstrações contábeis, o nosso estágio supervisionado. Este é o momento de aplicar na prática os conceitos de contabilidade e análise econômico-financeira que você estudou ao longo do curso. Aqui você não será apenas um espectador. Você assumirá o papel de analista contábil e interpretará os números reais de uma empresa de capital aberto listada na B3.
Esta minha leitura corrida, ela vai ser pausada nesse exato momento para também te perguntar, anjos, quem já entrou na trilha? Quem deu uma lida? Ou então, professora, não deu tempo de eu abrir a trilha. Eu estou conhecendo a trilha através dos seus slides agora. Vocês conseguem, neste parágrafo, perceber que a fonte de pesquisa nossa é o site da B3. É neste site que você vai escolher uma empresa. Ao longo dos demais slides, a gente vai explicar com muito mais ênfase o que deve ser feito no site da B3 e todas as etapas para que você consiga, com efetividade, entregar um bom trabalho. Desenvolver a contento, não só para a nota. A nota é um detalhe, a nota, na verdade, é uma consequência. O que a gente precisa é aprender. E no estágio é desenvolver a prática. Prática esta que durante os nossos encontros, a própria disciplina em si, vocês serão envolvidos com 3 competências no sentido de fazer desenvolver. A primeira, avaliação de desempenho econômico. Vamos mensurar sua capacidade de extrair dados do balanço patrimonial. Reage quem se lembra da estrutura do balanço patrimonial estudada desde o primeiro semestre. Normalmente, quem faz disciplina de estágio é quem já está avançado no curso. Ou seja, o pessoal a partir do sexto, sétimo, oitavo. É normal a gente ter as disciplinas de estágio com esse foco preciso à prática. Trazendo à nossa memória, não é só o balanço que, ao longo do curso, você conseguiu aprender. Tivemos diversas demonstrações e uma delas também foi o DRE, demonstração do resultado do exercício, mensurando a capacidade financeira de uma organização ser literalmente interpretada como saudável. Uma outra perspectiva, não menos importante, mas nós temos a aplicação de indicadores econômicos financeiros que validam não só o índice de liquidez seca, mas temos endividamento, rentabilidade, atividades que fomentam, por exemplo, o cálculo da EBITDA. Nossa, professora, eu vou precisar avaliar os pontos fortes, os pontos a serem melhorados da organização que eu pesquisei no site da B3? Vai, e você vai interpretar de acordo ao balanço, DRE e índices. Outro procedimento muito importante é a tomada de decisão baseada em evidências. Elaboração de um parecer conclusivo. Nós, da contabilidade, não somos mais apenas meros registradores. Nós também fortalecemos, subsidiamos informações relevantes ao processo de tomada de decisão, seja de um pequeno, médio ou grande empreendimento. Como a atividade proporcionou a verificação de uma empresa listada na B3, é importante que você não esqueça do seguinte procedimento. Tudo isso que foi te explicado até o momento será feito dentro da plataforma virtual da universidade. Não é algo que eu digo para vocês que você deva ir para outros sistemas. Ah, faça no Power BI, faça no Excel, faça no TOTUS, faça no Controller e depois você migra as informações. Anjo, não pode. Por quê? Porque a plataforma virtual, ou como nós também chamamos de processo de gamificação, prático, contábil, legitima ser o padrão que a universidade estabeleceu e que vocês têm acesso através da trilha.
Mas um outro ponto de atenção é: o estágio é 100% virtual e as informações da atividade ficam salvas automaticamente no seu navegador. Por isso, não é possível trocar de computador durante a realização do preenchimento da plataforma. More Mills, por favor, muita atenção nesse aspecto. E você que está acompanhando a gravação, atente-se também. Não é possível hoje, por exemplo, você estar usando seu computador pessoal, aí acessa a plataforma, preenche os dados do balanço. Aí, quando chegar amanhã, você vai trabalhar. Ai, eu trabalho no sábado, no meu exemplo, você trabalha. Aí você chega no seu trabalho, olha, sabe de um, eu vou aproveitar aqui esse horário de intervalo, deixa eu alimentar algumas outras informações aqui do trabalho. Nossa, professora, o que é isso? Eu não vou poder utilizar um outro computador que não seja o meu. Não, porque senão as informações que você preencheu se perderá. Ah, não concordo com isso, não. Eu também não. Principalmente que eu sou aquela professora da diversidade e da inclusão e dos processos. Mas, contanto, entretanto, todavia, vamos focar na aula de hoje, que diz nitidamente: tenha um único computador ou um único celular, um único tablet para acessar a plataforma e fazer os lançamentos conforme o site da B3, das informações que você retirar acerca da empresa que você escolheu. Por favor, coloque no chat se vocês entenderam esta forma de explicação que não pode, não pode, não pode, não pode. Eu falo com a dorzinha assim no coração, de sentimento real. Por quê, professora? Anjos, a gente vive um Brasil que no pós-pandemia, na verdade, o computador nunca foi tão barato. Mas da pandemia para cá, até os modelos mais simples de computadores estão caros. Nem todas as pessoas têm condições de ter uma máquina, sabe? É a realidade de Brasil. Mas mesmo sabendo dessa realidade, eu preciso te orientar conforme a explicação foi muito detalhada aqui na nossa trilha. Por favor, não use diversos computadores ou diversos tablets. Se você utilizar, você vai perder as informações que você colocou. Continuando. Muito obrigada. Cadê meu aluno? Perdão, minha aluna Andressa. A Andressa já foi minha aluna de outras disciplinas, viu? Eu me lembro de você. Se não foi a mesma, me perdoa, mas eu já tive uma aluna chamada Andressa Oliveira. Andressa disse que entendeu. Um pouquinho anteriormente, Edneia colocou, professora, e o site da empresa na plataforma? Eu preencho o site institucional da empresa que escolhi ou o site das relações com investidores? Excelente pergunta, Ed. Você vai permanecer usando os dados da B3. Vou até pintar, falar que nem um professor meu da época da escola, professor de matemática. Irei rachurar, fazer um rachuramento aqui para que vocês não esqueçam. Não pode ser. Ah, eu vou olhar na CVM. Anjo, CVM, literalmente você encontraria informações, mas o exercício, a atividade prática, pede para que você faça no site da B3. Brasil, Bolsa Balcão, significado. É esse site que você vai priorizar. E com um detalhe também importante, viu, Ed, e todos que estão a me escutar. Você não vai escolher aleatoriamente qualquer empresa. E para quem já foi meu aluno de outros semestres, deve se lembrar que, inclusive, uma das minhas orientações era: por favor, escolha uma empresa que você não conhece, que você nunca ouviu falar. Evita usar empresas que já são muito conhecidas, batidas e rebatidas até em exemplos nossos enquanto
né, professores, utilizamos, né, para poder colocar vocês assim, frente ao mercado. Usa outros. Eu lembro que eu explicava dessa forma. Porém, contudo, entretanto, todavia, não será mais possível ser assim, porque na sua trilha tem esta regra crucial da escolha da empresa. Você deve selecionar uma única empresa cujo nome, razão social ou nome fantasia, conforme a lista oficial da B3, tenha a mesma letra inicial do seu nome. Por exemplo, o aluno chamado Lucas, ele vai escolher Lojas Renner, porque o exemplo escolheu o nome fantasia. Lojas Renner. Lá vai Carla pensar que o nome da empresa é Renner, teria que ser com a letra R. Renato escolhe Renner. Eu não vou negar, eu sou dessas. Mas, levando em consideração o raciocínio utilizado, Lojas Renner, Lucas, ele também poderia escolher local web, serviços de internet SA. Ele poderia escolher qualquer outra empresa com a letra L. Se você é Ana, você pode escolher Ambev SA, Americanas SA, Azul SA. Se seu nome começar com a letra que não possui lista, ou seja, você abriu o site da B3, tem link, tem na própria trilha, daqui a pouquinho eu te mostro. Você abriu, procurou e não encontrou, porque seu nome é com a letra X, por exemplo, ou com a letra Z, ou com W, ou com Y. Procurei e não encontrei. O que é que você deve fazer? Entre em contato com o seu professor regente, seu caso, a minha pessoa. Já deixei meu WhatsApp, vocês sabem que eu estou online aqui na plataforma. Fique muito à vontade a nos passar uma mensagem, que eu irei te orientar. Por que essa regra de ser com a letrinha do seu nome? A justificativa que nós temos é a seguinte: para garantir que cada estudante trabalhe com uma empresa diferente, evitando cópias e promovendo pesquisa individual. Justificativas entendíveis. Gerlane está perguntando assim: me chamo Gerlane, posso escolher o Google? Se o Google estiver no site da B3, pode. Agora você tem que me comprovar que o Google está na B3. Gente, Google é uma multinacional. Tem operações no Brasil? Tem. Se Gerlane me comprovar que aqui, ó, professor, aqui, ó, extrair as informações do Google que está na B3, sem nenhum problema. Gerlane, se a Globo é uma SA e está na B3, você pode sim. Edilene já fez até um print, e no meu caso, Edilene seria esta. Deixa eu abrir aqui o print dela. Minha segunda tela está dizendo Eneva, oi, é uma empresa, deixa eu ver, dados do mercado, ações. Eu só não estou vendo o HTTP, que esse print é da B3, mas eu confio que você me mandou um print da B3. Se é da B3, você pode, Ed, utilizar sim, não há problemas. Moremios, estou amando a participação de vocês, viu? Muito, muito, muito assertivo. Quem mais coloca aqui no nosso chat exemplos para que eu diga se pode ou não pode. Enquanto vocês colocam, eu vou te mostrar como acessar a lista das empresas. É só clicar aqui, ó, na trilha, ações listadas na B3. Clique no link e conheça quais as empresas são de ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira. Continuando, mas antes disso, Edilene disse: isso, essa que está na trilha da B3. Pronto, Edilene. Pode sim, sem nenhum problema. Tudo a ver. Qual é a visão geral dos entregáveis obrigatórios? Professor, o que é isso?
É todo o passo a passo que você vai precisar seguir. O seu trabalho, ele não vai somente consistir em escolher uma empresa no site da B3 com a letra inicial do seu nome. Não, amores. Não, 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 não. Não será assim. Este é um dos passos. Seria tão bom, né, gente, se só fosse entre na B3, dê uma olhada, escolha uma empresa, pronto, acabou o trabalho. Não, mas não é assim. Ao longo do estágio, teremos, perdão. Hoje já tivemos a primeira aula, próximo mês mais uma, a cada mês uma aula. E ao longo do tempo, vocês vão perceber que eu vou aproveitar para tirar as suas dúvidas. Vai chegar um exato momento que a gente vai abrir a plataforma, o professor fará a abertura, passará para mim e depois eu irei te perguntar. Cadê o trabalho? Deixa eu olhar. O que foi que vocês produziram? Qual é a sua dúvida? Nossa, professora, a senhora quer aproveitar também do tempo para a gente se reunir e demonstrar o que fez, o que não fez, por que escolheu, porque esse índice de liquidez imediata precisa ser passivo, circulante lá no denominador, porque será dividido literalmente pelo disponível? Sim, nós teremos este momento. Mas daqui que cheguemos nesse momento, precisamos te explicar todo o trabalho. Na aula número 2, vou abrir o sistema, porque eu sou dessas. A gente precisa enxergar contabilmente as considerações do balanço, do DRE, dos índices, por que clica aqui, porque eu posso adicionar contas, diminuir contas. Vamos fazer todo o detalhamento, mas cada dia ao seu passo. E ao longo do estágio, você deverá seguir no sentido de gerar 5 documentos obrigatórios. Moris, prestem bastante atenção. Não é um documento, não são dois, não são três, não são quatro, são 5. 5 documentos, eles ficarão literalmente de acordo ao rigor técnico contábil, ser entregue de forma conjunta, onde pró, lá em notas e avaliações, como você sempre entregou os outros trabalhos. Primeiro passo ou primeira informação, além do site da B3, o que é que você deve fazer? Observar o balanço patrimonial. Registrar os saldos do ativo, circulante e não circulante, passivo, circulante e não circulante, e o patrimônio líquido, não esquecendo que o patrimônio líquido pertence ao não circulante. Utilize DRE. Por que, professora? Porque é um item obrigatório. Faça o lançamento da receita líquida do CMV, lucro bruto, despesas operacionais, resultado financeiro, imposto de renda retido na fonte, contribuição social sobre o lucro líquido, no sentido de provisões. Você precisa escolher no site da B3 uma empresa com a inicial do seu nome para observar os saldos do balanço DRE publicados no sentido de fechamento mais atual. Se o mais atual é 2025, você vai fazer a análise em conjunto das considerações inerentes ao exercício de 2025. Vamos partir da seguinte hipótese. Pense que Edilene não encontrou dados fechados de 2025. Vai ter agonia, vai ter desespero, vai ter choro? Não, porque ela já tem a informação gravada, registrada aqui em aula, explicada por mim, que ela pode escolher os dados de 2024. Ah, professora, a senhora não sabe o que ocorreu, porque quando tem esses cases é comigo mesmo. Próxima, ela não sabe o que ocorreu. Olhei 2024, perdão, olhei 2025, não tinha. Pesquisei 2024, também não tinha. O que é que eu devo fazer?
Fala comigo lá no privado, registrando, e mude de empresa. Se seu nome é Dilene, é letra E, você escolheu a Eneva. Vamos supor, hipótese, que não tenha nem 2025 nem 2024. Você vai escolher uma outra entidade listada na B3 com a letra E, que tenha balanço patrimonial e DRE de 2025 ou balanço patrimonial e DRE de 2024. Dúvidas, comentários? Alguém gostaria de abrir o áudio, falar conosco? Fique à vontade. A aula é de vocês. Se não temos, vamos à próxima explicação. Todos os valores devem vir da DRE publicada pela empresa na B3. Ai, professora, essa trilha ela repete sempre a B3, B3, B3. É para não ter a dúvida de onde você vai retirar as informações. Principalmente que o barema, que o professor, tutor interno vai seguir para corrigir, já vem com essa especificação que tem que ser no site da B3. Ah, professora, então eu já entendi que é no B3, mas eu volto a dizer, não pesquisa em outro site. Se você pesquisar em outro site, infelizmente, o seu trabalho não será validado. Continuando, o lançamento dos indicadores econômicos financeiros será feito de forma manual por você, estudante. A plataforma calculará automaticamente os valores de cada índice a partir dos dados que você se inseriu, ou perdão, que você inseriu. Ah, Pro, sou eu que coloco os dados? É sim, anjo. Pense aqui que eu sou você agora na frente do computador, ou do tablet, ou com o celular na mão, acessando o site da B3, escolhendo a empresa com a inicial do meu nome. Meu nome é Carla. Eu vou escolher uma empresa que tenha o seu início, seja no nome fantasia ou no nome empresarial, com a letra C. Escolhi, observei que balanço patrimonial DRE são atualizáveis 2025 ou 2024. Vou a mãos à obra. Faço minha análise. Mas antes disso, preciso preencher balanço e DRE. E as informações que a gente tem aqui é revisando a vocês os índices de liquidez, rotatividade, financeiro, endividamento e índices de valorização da empresa. Nossa, professora, então, não basta eu lançar, eu ainda tenho que fazer conclusão de um parecer analítico, no máximo com 30 linhas? Sim. Exemplo, você vai ter um campo na no nosso sistema para diagnosticar, para efetivar a sua opinião frente à situação econômica financeira da entidade. Exemplo de formalização de texto. A empresa apresenta boa liquidez, mas endividamento elevado no curto prazo. Rentabilidade estável nos últimos anos. Recomenda-se acompanhar o fluxo de caixa. O resumo expandido, ele foi inserido ao contexto. E eu queria colocar aqui um asterístico para que você lembre, por favor, não esqueça. Ele foi inserido, mas não significa que você só fará o resumo ou só fará o relatório de estágio. Não, você precisa fazer os dois. Seguir todo esse processo para depois validar o resumo expandido de acordo ao que foi desenvolvido no sistema. Lembrando que esse sistema você vai ter o passo a passo do balanço, DRE e índices de liquidez. Continuando, na sua trilha você vai encontrar
Passo a passo prático da execução. Que execução, professora? Aqui, ó, de como entrar literalmente no sistema para ter os seus débitos e créditos validados. Ah, pronto. Então, eu clicando aqui, eu já entro no sistema, já. Você já consegue enxergar balanço patrimonial, DRE e índices para serem inseridos as informações. Na etapa número 2, escolha empresa e extração de dados. Vamos partir da seguinte hipótese. Imagine que, mesmo você tendo assistido junto conosco, tendo prestado atenção, mesmo você tenha reassistido a aula, Pro, ainda estou com dúvida. Você pode baixar o arquivo em PowerPoint e vai ter todo o passo a passo de como fazer a consulta no site da B3 e fazer os downloads. Aqui é o arquivo que, ó, clicou, apareceu as informações para te ajudar ainda mais. Etapa número 3. Mas antes dela, eu observei que Yasmine disse assim: precisamos avisar qual empresa selecionamos ou sendo com nossa inicial está ok. Sendo com a sua inicial está ok. Mas eu também, Yasmine, disse aos alunos o seguinte, que em vários encontros nossos, eu não vou começar a aula como eu comecei hoje, só explicando, só trazendo informações. Eu vou também abrir literalmente o debate para que vocês no chat ou vocês abram o microfone e falem sobre as dificuldades, sobre a empresa que você escolheu, façam perguntas do seu trabalho. Em síntese, escolha, mãos à obra, mas fique tranquila que a gente vai dar oportunidade para que vocês façam perguntas. O horário não vai ser somente para a gente ficar, digamos assim, explicando, 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 como se só fosse uma aula expositiva. Primeiro encontro precisa do expositivo, segundo encontro também precisa, mas do terceiro em diante, vocês vão perceber que nós vamos ter muito mais participação ativa de vocês do que necessariamente Carla e o professor Ivanor hum, conduzindo o processo. Vamos a uma outra pergunta antes de validarmos a etapa 3. Andressa Oliveira disse assim: professora, não, professora, então tenho, perdão, que fazer o resumo de 30 linhas e também o resumo expandido? Isso mesmo, Van, acertou. Se fosse no presencial, eu ia dizer tirou 10, já está aprovada, viu? Só por ter interpretado e prestado atenção no que a gente explicou. Andressa, Edilene, Yasmine, não sei se eu estou pronunciando o nome dela corretamente. Roberto, quem mais estiver online, por favor, me diga se vocês entenderam que é para fazer o relatório de estágio no sistema da universidade. E nesse relatório tem um texto a ser desenvolvido em no máximo 30 linhas. Depois que você terminou, você vai fazer o resumo expandido. Na estrutura, que daqui a pouquinho a gente já te passa, e te diz onde encontrar na trilha. Porque esse material que nós trouxemos em slide, ele é o que está na trilha. Continuando, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada pela confirmação que vocês estão entendendo. A gente volta para o chat daqui a uns 10 minutinhos. Seguindo a etapa 3, faça o lançamento do balanço patrimonial. No laboratório virtual, vá até a seção balanço, você verá uma tabela com as contas do ativo e passivo.
Transcreva os valores do balanço patrimonial extraídos da B3 para cada conta. E atenção, insira e exclua contas conforme suas necessidades. Esse ponto é muito assertivo para poder te dizer que nem sempre você vai encontrar, por exemplo, lá no índice de liquidez seca, aborda-se a conta estoque, mas nem toda empresa listada na B3 vai ter estocagem. Estoque é de acordo ao objeto social da entidade, ao que ela desenvolve. Existirá contas que serão, digamos assim, elaboradas, instituídas devido às necessidades da empresa. Aí, mais um motivo de vocês terem a assertividade de manter a transparência, a fidelidade das informações retiradas no site da B3. Outro ponto interessante. Confirme se os valores finais da plataforma batem com os valores apresentados na B3. Nossa, professora, é checklist? É. Esse débito, esse crédito tem que bater. Esse balanço, por favor, não esqueçam, porque o sistema vai calcular automaticamente, mas é você que alimentará as informações, tanto de balanço, tão quanto do DRE. Lembrando, já que eu falei no DRE, valores de receita, custo e despesas. A plataforma, reforçando, calculará o lucro líquido automaticamente. Confira se os valores da plataforma virtual, nossa, Uniaselv, batem com os valores que você apresentou de acordo ao site da B3. E assim vamos para a etapa número 5. E por fim, etapa 6, 7 e 8. Faça na etapa número 5 o cálculo e análise de indicadores. Na seção de indicadores, efetue o lançamento dos valores de conta, ou seja, por favor, faça tudo em conformidade, para que o próprio sistema automaticamente calcule de forma correta, porque você colocou as evidências, a realidade da empresa que você escolheu. Anote os valores mais relevantes, pois serão utilizados na conclusão do seu trabalho. E se falei em conclusão, lembre-se que na plataforma o texto analítico, aquele resuminho, bem no máximo 30 linhas, ele precisa estar estruturado. Faça o print desta tela. Ou localize na sua trilha a etapa 6 para não se passar na conclusão. No primeiro parágrafo, resumo da liquidez e endividamento. No segundo parágrafo, faça análise da rentabilidade. No terceiro parágrafo, diagnóstico geral e recomendação. Empresa saudável para investimento de longo prazo ou necessita de redução de alavancagem financeira. Ah, professora, mas eu tenho uma outra opinião. Eu posso colocar? Pode, porque é você que escolheu a empresa, analisou, interpretou, inseriu os lançamentos e na finalização é a sua opinião que vai ser validada como especialista de acordo ao nosso conteúdo. A plataforma só permitirá gerar o relatório final. Essa observação é muito importante, porque a gente sempre tem aqueles alunos que gostam ou têm o hábito. Ah, vou fazer aqui, sabe de uma, não vou fazer essas etapas todas, não. Eu vou logo para o final para ver o que é que tem para fazer. Anjo, infelizmente, se ocorreu, por favor, não entenda que eu estou afirmando ou julgando.
Mas se em outros momentos já ocorreu com você, nessa disciplina não pode mais ocorrer. Ela está toda unificada, ou seja, cada etapa depende da outra. Por isso que a gente colocou esta observação. A plataforma só permitirá gerar o relatório final depois que todos os campos obrigatórios estiverem preenchidos, inclusive a própria conclusão. Vamos a Carla Rosário, não basta a Carla Rosário, uma vez por mês, uma sexta-feira por mês, está com vocês te explicando. Ela tem que aparecer na sua trilha. Mais uma vez te dizendo, a universidade pensa em te ajudar. Nós temos a aula online, eis-me aqui. Nós temos o Microsoft Teams, que você pode nos procurar para tirar dúvida. Nós temos também a trilha de aprendizagem. No meu caso, eu proporciono meu contato, que é pessoal, mas as pessoas têm, seja alunos meus de qualquer lugar que eu já tenha perpassado, normalmente tem o meu número, para não nos perdermos no sentido de, eu não sei onde estava a professora. Eu fiz assim porque eu procurei a professora, ela não me respondeu. Anjo, não há desculpa, porque esta mesma, que é figurinha cativa, está na sua trilha. Olha ela aqui, a diferença é que eu tô com um blazer vermelho, hoje eu tô com um blazer preto, mas a blusinha de dentro é a mesma que eu fiz a gravação e o pessoal do TI colocou na plataforma para que você. Ai, professora, eu estou um pouco ansioso. Eu sei que a senhora disse que vai mostrar na aula número 2 todos esses itens de início, BP, DRE, indicadores e conclusão. Mas eu estou ansioso, eu quero ver logo, quero ver logo. Veja, tá aqui, ó, tá gravado. Já está disponível. É só você clicar. Clicou, que você já vai ter a antecipação da aula número 2. Tá bom para vocês? Porque para mim tá ótimo. Dizendo, a gente não te abandona no processo. Ficou com dúvidas? Assista o vídeo explicativo. E não sendo repetitiva, mas já sendo, só lembrando que todas as aulas, todas, são gravadas. Mais um reforço do reforço do reforço. Vou seguir para a etapa número 7, mas antes dela, os nossos alunos aqui no chat estão trazendo algumas perguntas. O Roberto está dizendo assim: coloque seu contato aqui, professora. Aqui, professora, aqui meu contato, Beto. Eu coloquei logo no início da aula, mas a gente sabe que às vezes vocês não estão, né, no início, mas então depois. É esse número aqui. Eu sou de Salvador, meu DDD é 71 99976 6289. O outro aluno que nos perguntou, na verdade é aluna, é a Edneia. Ela já vem participando desde o iniciozinho da nossa aula. Ed disse assim: esses valores pró que vamos extrair vai ser em reais ou milhares de reais? Com toda certeza, Edneia. Milhares e milhões de reais e bilhões, a depender da escolha da empresa que você fizer. Existem empresas na B3 performando na casa dos bilhões e dos trilhões, mas vão existir empresas na B3 que vai estar na casa dos milhares de reais. São grandes corporações, em outras palavras, sociedades anônimas de capital aberto. SA é aquelas empresas, deixa eu contar uma fofoca boa para vocês. É aquelas empresas que pagam participação nos lucros e resultados para os funcionários. Não fica só como dividendos para os acionistas, não. Pensam, né? Se está lucrando, pensam no colaborador.
Hashtag, mais uma vez, conhecimento nos ajuda a evoluir. Quem sabe, Edneia, quem mais está aqui com a gente? Roberto, Jaqueline, Andressa, Gerlane e todos, até quem não está online, mas vai assistir a gravação, quem sabe algum dia, dando tudo certo, você seja um contador, uma contadora, uma gestora, um gestor de uma SA que vai pagar além do seu salário, além do 13º, além das férias, além do 14º, porque existem nessas organizações, ainda paga participação nos lucros e resultados. Sonhar nunca é demais e estudar também não é. Por isso que a gente não desiste do processo. Continuei. Resumo expandido, etapa número 7, que foi a pergunta da nossa aluna há mais ou menos 10 minutinhos. Professora, além do relatório, eu vou ter que fazer o resumo expandido? Vai, meu amor. Vou colocar um plural. Vão ter que fazer sim, meus amores. Acredite. E eu vou ler na íntegra para que você me diga após se entendeu ou não. Porque na trilha nós temos, após realizadas todas as etapas na plataforma virtual, é hora de condensar as informações em um resumo expandido. O que é condensar as informações? É eu enxergar o que eu fiz no relatório de estágio de forma prática no sistema que tem balanço, DRE e índices, mais o relatório de no máximo 30 linhas. Lembram dele? Condensei essas informações, ou seja, o que foi que eu fiz? Ótimo. Agora eu vou transpor para o resumo expandido, que, em síntese, é conceituado como documento acadêmico que tem por objetivo condensar a experiência prática vivenciada durante o estágio. Diferentemente de um relatório extenso, a gente não quer, volto a validar, não queremos um resumo expandido como se fosse uma tese de doutorado. Ah, eu quero muitas páginas. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos de um documento em poucas páginas, mas que contenha a sua compreensão dos conceitos aplicados, a metodologia utilizada para alcançar as principais informações e conclusões do seu desenvolvimento. Nossa, professora, então esse resumo expandido vai ter uma estrutura? Vai. E essa estrutura também está na trilha de aprendizagem. Lembrando a vocês, tudo que nós estamos validando tem na trilha de aprendizagem, inclusive a própria estrutura do resumo expandido. Introdução, objetivos, desenvolvimento, considerações finais e referências. Ah, professora, me mostre aí onde está. Print da tela da sua trilha. Clicou, cliquei. Baixe o modelo do resumo expandido. Olha ele aqui, já proporcionado a você. Clicou, fez o download, salvou bonitinho no seu computador. Mãos à obra. Vamos condensar as informações elaboradas no site que nós temos, que é o nosso sistema, para que vocês pratiquem a disciplina de análise de demonstrações contábeis. Chegamos na unificação dos arquivos. Que unificação de arquivo é esse? Não estou entendendo. A etapa número 8 visa juntar dois documentos. Vou repetir. Eu vou juntar dois documentos. Por que, professora, dois documentos? O primeiro documento é o relatório de estágio,
gerado diretamente da plataforma virtual da Uniaselv, que contém o balanço patrimonial, a DRE e os indicadores, assim como a própria conclusão. O segundo documento é o próprio resumo expandido, que é este modelo aqui que você vai fazer conforme o que você escolheu, trazendo introdução, objetivos, desenvolvimento, considerações finais e referências acerca da condensação do seu trabalho. E esse trabalho tem nome. Qual é o nome? Relatório de estágio. Esse relatório precisa ser entregue. Esse relatório prevê informações do balanço, DRE, índices e conclusão. Desculpa estar repetindo de forma muito persistente, mas para primeiro dia de aula, estas informações são cruciais. A gente não pode literalmente avançar no conteúdo se houve ou aconteceu algum tipo de dúvida. Cheguei ao I Love PDF. Mas antes do I Love PDF, vamos a algumas perguntas que nós temos aqui. A Andressa disse assim: as empresas que também podemos comprar ações. Andressa, você colocou um conceito, porque o nosso sentido do site da B3 é mercado de capitais, mercado financeiro. E as empresas que estão lá são de capital aberto. São empresas que realmente a gente pode adquirir ações. Basta se ter, né, o valor firmado, né, de cada ação, ou quanto vale a fração de cada ação. Roberto disse, não, Roberto eu já respondi, que foi a questão do WhatsApp. Edneia disse assim, dos valores eu também já respondi. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta que eu não vi ou deixei de responder. Edilene, um pouquinho mais cedo, disse: esse slide é apenas o guia do passo a passo a seguir? Sim. É esse que você se refere, não do modelo, mas foi o que nós tivemos enquanto esboço aqui, ó, escolha da empresa e extração de dados. Baixe o arquivo em PPT, PowerPoint, e entenda o passo a passo de como fazer a consulta e o download dos arquivos. É justamente validando as informações necessárias ao site da B3. Andressa complementou: professora, quando for postar o trabalho, como eu devo nomear o arquivo? A nomeação do arquivo, Andressa, a gente não viu informação na trilha. Eu, pelo menos, li umas 10 vezes, não vi como renomear se tem um padrão. Mas eu te peço que, pelo amor de Deus, não deixe de ter o seu nome. Isso aí é primordial, porque a gente tem o relatório de estágio e mais o resumo expandido. Se fosse eu entregando, eu colocaria relatório e resumo expandido, Carla Rosário. E não vou mentir, se permitisse, eu ainda botava que é de análise de demonstrações contábeis. Não vou negar a você. Eu costumo, não estou dizendo que é certo, mas eu costumo pecar pelo excesso do que pela falta. Quando se trata de conteúdo, de conhecimento, antes alguém olhe para sua cara e diga assim, Pro, ou então te chame pelo nome Carla, manere um pouquinho mais aí no, né, na densidade, está muito difícil, do que olhe para minha cara e diga, você está muito rasa.
Nossa, de onde eu vim, não pode ser uma opção ser, sabe, raso. Esqueci até a expressão no inglês. Esqueci. Bateu branco agora. É até uma música, mas tudo bem. Vamos às profundidades do conteúdo. Dressa, dê uma olhada na trilha. Se você encontrar alguma forma ou algum texto que diga assim, salve tal, manda o print para mim no privado, porque, sendo bem sincera, eu não vi. Não só a Andressa, mas vale aí para todos os presentes. Continuando. I Love PDF. Eu gosto muito desse site. Para o que o I Love faz, une PDF. Você não vai poder mandar o relatório para depois mandar o resumo. Não pode ser assim. Você precisa mandar os dois de vez. E como isso vai ocorrer? Juntando. Aí sim se tem uma ordem. A ordem obrigatória é primeiro o relatório da plataforma e, em seguida, o resumo expandido. Primeiro o relatório de estágio da plataforma, depois o resumo expandido. O arquivo final deve conter todas as páginas dos dois documentos. Ai, professor, esqueci o balanço. Anjo, se postou sem um balanço, você já sabe que 10 não será a sua nota. Ai, professora, faltou o DRE. Você sabe que sua nota vai estar incompleta. Sou eu que corrijo? Não. Tutoria interna, que tem já o barema de acordo ao que vale, ou seja, cada item tem um peso para a sua nota final. A unificação deve ser exclusivamente em formato de documento em PDF, pois é o único formato aceito pelo sistema de postagem da Uniacel. Nós indicamos o iLove PDF porque é uma plataforma gratuita. Seguindo, o que se o que fazer se faltar? Essa parte também é muito interessante e a gente precisa comentar. Algumas empresas não publicam certos itens, despesas financeiras detalhadas, por exemplo. Estoque, como eu te disse anteriormente. Nesse caso, regra geral, consulte os professores antes de seguir. E eu já estou te dizendo que, pelo amor de Deus, não inventa nada. Ah, professora, não tinha estoque, não inventei. A professora, eu botei aqui um número porque as despesas financeiras não tinha e lá no DRE precisou, mas não tinha, eu botei um número. Não faça isso. Nós somos contadores, somos aqueles que agem com transparência e total fidelidade de informações. Nunca invente valores, é o que eu acabei de dizer. Dados inconsistentes invalidam todo o trabalho. E atenção, verifique se o campo nome do aluno está visível em todos os relatórios antes de finalizar a entrega. Relatório sem identificação será considerado como inválido. Este ponto é importante, ele precisa ser um objeto de prioridade. O seu nome completo no trabalho. Precisa. Trabalho sem nome, como é que o tutor. Ah, professora, mas se a pessoa fez, né, o download e viu que foi do meu anjo, eu não estou aqui para julgar se a pessoa viu, se não viu, se foi do seu acesso, se não foi. O que eu sei que o que nós temos assim aqui na universidade são inúmeros alunos, ou seja, é muito resumo expandido e relatório para ser corrigido. São muitos trabalhos. Neste sentido, faça conforme as orientações.
E uma delas é: verifique se no campo nome do aluno está visível em todos os relatórios. Chegamos à fase do regramento que direciona as obrigatoriedades e exigências da nossa plataforma. Daqui a pouquinho a gente volta para o chat para ler as mensagens e comentários que vocês deixaram. A Uniaselv estabelece regras específicas que não podem ser descumpridas, sob pena de reprovação no estágio. Leia com atenção. 100% virtual. Nós tivemos, principalmente no semestre passado, alguns alunos dizendo assim: professora, eu já trabalho há 10, 15 anos, 20 anos nessa área. Não tenho necessidade nenhuma de fazer estágio. Professora, eu consegui um estágio, não tem nem 6 meses, eu posso utilizar para não fazer a disciplina de estágio? Aí eu preciso trazer à sua memória o que está na trilha de aprendizagem, o que também foi nos passado. A modalidade que você escolher estudar é a distância e a universidade segue os critérios do MEC. E em estágio é obrigatório para vocês ter a disciplina no ambiente virtual, que é 100%. Ou seja, todo o processo é realizado exclusivamente no AVA da nossa universidade, não tendo etapa presencial. Geração direta na plataforma, todos os relatórios, o que tem de informação, balanço DRE, notas explicativas, o que for precisa ser no sentido de devem ser emitidos diretamente do nosso sistema. Ah, porque eu lancei lá na Domínio Sistemas, lancei através do Alterdata. Professora, aceite aí, meu trabalho tá bom, professora, tá conforme o mercado de trabalho, professora. Não pode. Por quê? Porque nas regras que estão na tua trilha de aprendizagem, que são obrigatórias, por favor, enxerguem regras obrigatórias. Se faz necessário que você gere tudo através do sistema da Uniaselv. De outros sistemas, a gente não vai aceitar, a não ser a junção do I Love PDF e as informações que são extraídas do site da B3, que você lança manualmente. E assim, concluímos dizendo: identifique o seu trabalho. Ao final de cada relatório gerado na plataforma, professora, mas a senhora já disse isso, mas é importante falar de novo. Essa é uma exigência documental para validação. Deve constar seu nome completo. Prazo de entrega, outro ponto também que os alunos. Ah, professora, é porque eu tive uma demanda pessoal, eu tive uma demanda familiar, eu tive uma demanda no trabalho. Nós sabemos que diversas situações podem ocorrer, nós somos seres humanos. É suscetível a acontecer com todos. Mas vocês sabem que o mercado de trabalho estipula que prazo é prazo, e prazo precisa ser respeitado. E nesse sentido, trazemos para vocês que respeite rigorosamente o cronograma do estágio disponível no APA. Atrasos podem gerar bloqueio automático. Bloqueio automático é o AVA, notas e avaliações, que é o campo onde vocês fazem o preenchimento, não aceitar as informações. Em caso de dúvidas, consulte o professor mediador ou abra o requerimento no atendimento, no Fale com o Mediador. É a ferramenta que a gente também utiliza e que é possível ser utilizado na disciplina de estágio, assim como nas demais outras disciplinas. Pronto.
Agora você tem um guia completo. Conseguimos concluir, você já sabe o que é para fazer. Siga com calma. Eu sei que falar é fácil. Falar é fácil. Fique tranquilo. Fique tranquila. Tenha calma. Eu sei que essas palavras são clichês, mas é necessário, gente. Estamos no mercado de trabalho, estamos literalmente num ambiente acadêmico que requer cumprimento de prazos, qualidade no que se faz, no que se entrega. Tire dúvidas com seus professores, novamente, aí eu retomo o que eu disse. Nada de ficar, eu não vou passar mensagem para Carla não, porque eu acho que ela não vai me responder. Ou ela deve estar ocupada. Ou ela deve, gente, se a pessoa esta que vos fala já lhe disse que eu estou aqui disponível no AVA, perdão, no Microsoft Teams. Estou disponível no meu WhatsApp. Por que você vai, sabe, ponderar? Eu não vou porque eu não quero incomodar. Eu não vou porque ela já explicou o que tinha que explicar, já mostrou na trilha, no próprio ambiente virtual tem a gravação, na trilha, melhor dizendo, tem a gravação. Eu não vou chamar ela, não vou tirar essa dúvida, não. Estou tímido. Eu estou com vergonha. Não, por favor, não pense assim. Se está com dúvida, tire sua dúvida. Se está com dúvida, nos procure. É melhor a gente procurar, é melhor a gente ser sincero. Carla, mas eu tenho medo. Anjo, isso vale para aqui, para este trabalho, que vai requerer calma, concentração, flexibilidade, organização. Desculpa aí a sinceridade, mas se você tem dificuldade de se organizar, principalmente aquelas pessoas que trabalham com cargas horárias exaustivas, organização é prioridade para a gente conseguir dar conta desse trabalho. Não porque é difícil, muito pelo contrário, não é um trabalho complexo. É um trabalho que você precisa ter calma, organização e seguir as etapas. Organizar para seguir corretamente. Siga cada passo com calma, tire dúvidas comigo. O professor Ivanô também está disponível. E lembre-se, o objetivo não é apenas cumprir a atividade, mas aprender a ler as entrelinhas dos números, e eu vou além, a interpretar conforme CPC, a interpretar conforme o que a contabilidade tem frente aos seus desafios. E, por favor, não esqueça de seguir este passo a passo. A minha mensagem de hoje não é dizendo a vocês assim: olha, eu te desejo tudo de bom. Isso é verdade, sempre. Positividade. Mas hoje eu também preciso dizer a vocês o seguinte: siga a leitura da sua trilha. Mas eu já entendi. A senhora já explicou, a senhora já, muito ajudou. Mas, por favor, continue sendo os sujeitos da sua própria aprendizagem. Leia a trilha. Reassista a aula. Se possível, por favor, eu te encontro no próximo mês. Porque a nossa segunda aula explicaremos a operacionalização do sistema de forma ao vivo e também faremos uma revisão dos conteúdos de análise de demonstrações contábeis. Desejo a vocês bom final de semana, bom descanso, que Deus te abençoe. Conteúdo, organização e dedicação para o seu aprendizado é prioridade, não só para a disciplina de estágio, mas para tudo que você for fazer. Gratidão. Vamos ao chat que eu percebi que vocês deixaram algumas mensagens muito relevantes que a gente pode tirar dúvidas.
Gerlane disse assim: uma pergunta no final de cada conclusão das etapas do balanço. Razonete vai sair no nosso nome, tudo sairá no seu nome. E essa parte da conclusão também vem do que você lançou no balanço DRE e índices. Você tem um campo de observações. Uma outra pergunta da própria Gerlane, ela está dizendo: a última vez que eu fiz o meu não estava exibindo. Então a professora me recomendou deixar uma observação. Excelente. Mas deixe, por favor, a informação que eu tenho é que o sistema foi atualizado. Você vai tentar fazer o lançamento do balanço, do DRE e dos índices. Se porventura não sair de forma automática, você pode utilizar o campo de observação. Mas o correto, literalmente, é que os valores tenham conformidade, principalmente que antes. Vocês lembram da época que vocês tiveram como é que a gente chamou aqui? Um recesso? Antes de adentrar 2026.2, vocês tiveram quase 2 semanas aí de tranquilidade. Enquanto vocês descansavam, eu estava literalmente batendo o sistema em relação às casas decimais e os números que estavam sem conformidade. Pelo que observei, foi atualizado. Coordenação também observou, foi atualizado. TI fez o procedimento. Aí, quando você, Gel, por favor, fizer a escolha da sua empresa, começar os lançamentos, observe. Porque em análise de demonstrações contábeis, nós ficamos com o parâmetro além do razonete. A gente já está dentro de um grau de staff. O que vale para a análise de demonstrações contábeis é o encerramento das demonstrações. O que nós temos é balanço DRE e índices. Mas observando a B3 como um todo e as organizações, sabemos que temos outras demonstrações, mas a gente vai focar no que foi solicitado na sua trilha. Ó, ela nos agradeceu e nós vamos agora ler uma outra pergunta bem abrangente, que é a da Bruna. Bruna Farias disse assim: professora, é um elogio, Bruna, ou é um tira-dúvida? Mas obrigada, viu? Deus te abençoe. Ela disse assim: professora, admiro o seu trabalho. Já fui sua aluna em 3 semestres. Meu Deus, e eu acho, Bruna, que eu sempre tenho pouco tempo aqui na universidade. Porque eu só tenho, vou fazer 2 anos. Meu Deus, como passa rápido. Chocada. A menina disse que já me viu em 3 semestres. 3 semestres, 1 ano e meio. Ela continuou dizendo: também gosto de pecar pelo excesso. Então, recapitulando, como se eu fosse. Ah, não, aí eu não vou ler, não, que você não botou. Você não botou essa palavra que eu tô lendo. Mas vou ler sim, porque é as palavras dela, apesar que eu não concordo. E jamais, viu, Bruna? Você não é burra. Ela botou assim, então recapitulando, como se eu fosse burra, forma de falar. Mas não é, você é uma menina muito inteligente. A empresa tem 4 trimestres, que eu olhei, que é a Bombril. Já gostei, porque você é Bruna, escolheu a Bombril SA. Ok, até aí tudo ótimo. Terei que pegar esses lançamentos de todos os trimestres do ano e retirar todas as informações pedidas, ativo circulante, não circulante e demais, independente do tamanho ou do valor, correto o pensamento. Mas o normal na B3 é que as empresas façam, quando já encerrou, por exemplo, 2025 encerrado, essa empresa faz suas apurações trimestrais, aí vai bater direitinho esses 4 trimestres que você calculou. No último, já é o consolidado. Existe a palavra nomenclatura, demonstrações consolidadas.
do exercício de 2025 ou do exercício 2024. Por que, professor, eu tenho que prestar atenção para não ter informações incompletas? Recapitulando, Bruna, você acertou na escolha da empresa porque está conforme o seu nome. Acertou também no raciocínio contábil. Apurações trimestrais, principalmente no tributário, mas como a contabilidade em análise de demonstrações é gerencial, você vai buscar a consolidação. Eu enxerguei informações ou balanço ou DRE consolidado. Eu posso ficar tranquilo que é o compilado de tudo que ocorreu durante um determinado ano? Sim, porque contabilmente falando, CPC 36 retrata as demonstrações consolidadas. Bruninha, hashtag Carlinha te perguntando, entendeu mesmo? De verdade? Socorro, 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 para eu poder ajudar uma outra colega que está com a mãozinha levantada, que é a Daiane. Coloca aqui no chat enquanto você digita. Professor Ivanô, por favor, abra o áudio da Daiane. Já liberei, professor. Obrigada. Boa noite, Daiane. Daiane, consegue nos ouvir? Sua mãozinha está levantada. Professor Ivanô já abriu o áudio. Boa noite, professora. Tá me ouvindo bem? Agora sim, boa noite. Tá. É uma dúvida. Lá no comecinho, quando a gente vai escolher a empresa com a inicial do nosso nome, Sim, eu tive olhando uma empresa, que é a DTCom. Porém, ela tem os dados ali lançados, só que a referência é de 2024. Porque eu já olhei umas 5 empresas com o D no começo, né? E tem muita que não tem nada lançado. Tem algum problema de ser essa de 2024? não tem não, porque também lá no iniciozinho a gente explicou o seguinte a vocês. Como nós estamos em 2026, o exercício mais atual é 2025, já está fechado. Mas se 2025 não estiver, você pode pegar as informações de 2024. Aí, se você me respondesse assim, Pro, 2024 não tem nada fechado, muito menos esse consolidado. O que é que eu faço? Aí eu ia te pedir, Dai, pesquisa mais outra empresa com a letra D, até você encontrar 2025 fechado ou 2024, que é, digamos assim, um marco temporal limite para a gente analisar, principalmente que a gente já está em julho de 2026. Certo, professora. É porque realmente eu já abri umas 10 empresas e 2025 não tinha nada lançado. Então eu achei essa que tinha de 2024. Então, se não tem problema, tá ótimo. Eu vou fazer com essa mesmo. Obrigada por tirar as dúvidas. Por nada, fique muito à vontade. Precisando, estamos aqui. A pergunta que Daiane fez no áudio foi a mesma que ela colocou um pouquinho mais cedo aqui no nosso chat. E nós tivemos a Gerlane. Não, Gerlane, eu também respondi. Bruna foi a última, quer dizer, a penúltima. Edilene, bem mais cedo, ela disse assim, professora, sobre o DRE 24, 25 na B3, se não tiver, pode trocar a empresa? Não entendi muito bem. Ed, bem parecido com o que Dai perguntou. Se você procurou 2025 e não está fechado, vá para 2024.
Se 2024 não tiver fechamento, você troca a empresa. Mas não pode ser qualquer empresa, tem que ser a empresa com a inicial do seu nome. Orientação bem descritiva, conforme o que a gente tem na trilha. Andressa perguntou, a gente respondeu sobre a questão, né, de nomear o arquivo, e aí eu estendo para vocês, gente. Eu olhei, professor Ivanô, se eu saberia me informar, porque eu olhei na trilha, eu não vi nenhum padrãozinho assim, que tem que ser uma forma de renomear o arquivo. Aí eu orientei o aluno para colocar relatório e resumo expandido, o nome dele e o nome da disciplina, caso comporte. Mas o importante é que o trabalho tenha o nome do aluno, porque trabalho sem nome, a tutoria não irá corrigir. Se o senhor tiver essa informação, te agradeço, mas se não tiver, também muito tranquilo. No momento eu não tenho. Se porventura aí no decorrer tiver alguma coisa orientando nesse sentido, a gente vai comunicando também. Muito obrigada, professor. Também vou ficar nesse aguardo e observar se mudar, gente, ou se ocorrer, a gente coloca aqui no chat e na aula número 2 a gente reforça juntamente com vocês. Ótimo, Ed. Ed perguntou sobre a ordem dos arquivos. Primeiro o relatório de estágio, depois o resumo expandido. Tem que seguir esta ordem. A trilha também vem com esse parâmetro. Quem colocar primeiro o resumo já sabe que não vai ter validado, né, como nota máxima, porque a tutoria também tem esse parâmetro de entendimento. Porque para eles já vão receber um barema dizendo quais são as informações que vão ser pontuadas. E uma delas, que podem ter, né, desconto de pontos, é justamente a ordem. Porque está muito descrito, está na trilha, gente. A ordem tem que permanecer. Recapitulando, primeiro o relatório do estágio e depois o resumo expandido. Moremios, mais alguma pergunta? Professor, deixei de responder algum detalhe aí no chat. Eu acho que eu consegui responder a todos. Não tenho certeza, mas se tiver alguém mais que queira levantar a mão, que tenha mais alguma outra pergunta, estou disponível. Bruna, fique à vontade. Professor, por favor, abra o áudio da Bruna. Nós temos 4 minutinhos. Já está liberado. Oi, boa noite. Boa noite. Sobre as informações de novo do slide, no caso eu vou ter que baixar as informações e pôr nesse slide, é isso, para fazer o comparativo com o balanço que eu vou Não, fazer? não, você vai fazer tudo no sistema. O próprio sistema da universidade que está na trilha de aprendizagem, você vai retirar as informações da B3 e vai lançando balanço, DRE, depois índices. Faz o relatório de no máximo estourando 30 linhas. Depois parte para o resumo expandido, que o modelo também está na sua trilha. Mas o modelo do resumo expandido não está em PowerPoint. É um modelo normal do Word, que você preenche as informações em conformidade ao que você fez no relatório e junta tudo no I Love PDF. Ah, ok. É porque eu vi alguma coisa sobre PowerPoint, aí eu fiquei confusa se seria para pegar esses dados e ter lá como referência. Era apenas isso. Não, o PowerPoint que a gente se referiu, que tem o download, é esse porventura, porque, por exemplo, para mim, para você, para muita gente, é normal fazer um download. Mas acredite, existem pessoas que têm dificuldade de fazer um download. Aí a trilha colocou um material explicando os detalhes de como acessar o site da B3 e fazer o download. Ah, Aí esse legal. é bem legal, eu também achei bem explicativo. Aí as pessoas que têm dificuldade
pode fazer, né, esse acesso para tentar minimizar ou ajudar. Ah, entendi. Muito obrigada. Por nada. Edneia perguntou: e o trabalho é individual, né, professora? Vi em alguns grupos querendo formar. Já diz aí o povo dos grupos que não forme grupo, não, porque o trabalho é 100% individual. Estágio é você e você. Deus, se assim você acreditar na fé, você, Deus, quem mais? Eu te ajudando, o professor Ivanô também te ajudando, mas no nominho lá do trabalho é o seu. Por favor, avisa aí nos grupos. Vou falar que nem o baianês. Avise para geral que é individual. Até rimou. Avise que não tem carreira coletiva nesse sentido, não. A carreira é solo para estágio em análise de demonstrações contábeis. Anjos, obrigada novamente pela atenção. Bom final de semana. Estuda direitinho. Qualquer dúvida, você sabe que podem contar comigo. Professor Ivanor, muito obrigada. Até a nossa próxima disciplina. Tchau, tchau. É contigo. Isso aí, então, pessoal. Nossa próxima aula, né, no mês que vem, então, sigam o passo a passo, leiam o material, né? São as dicas que a gente traz aqui. Leiam o material, tá? Para vocês também, se tiverem dúvida, tem bastante orientação no material. E aí, na próxima aula, nós continuamos. Certo? Um abraço a todos, bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.